Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar lendo um trecho da Bíblia Sagrada que encontra-se lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, número 6, apenas 3 versos, versículos 9 a 11. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. Estamos na nossa aula de número 20 do curso de Escatologia e hoje nós vamos nos deter no capítulo 6, tá bom? Leia comigo, Apocalipse, capítulo de número 6, versículos de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam o quê? Iam ser mortos, como igualmente eles o quê? Foram. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Também quero bem-vindar aqueles que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar mais tarde. Que Deus também abençoe sua vida. Vamos orar? Amado Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sei que o Senhor tem permitido vir lutas, vir desafios, mas em cada uma dessas lutas, em cada um desses desafios, não estamos sozinhos. O Senhor tem nos assistido, o Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem respondido inclusive nossas orações. Eu tenho certeza que nenhum clamor fica sem resposta. O Senhor há de responder, e sabemos, ó Pai, que o Senhor tem feito isso no nosso meio. Eu peço ao Senhor pela vida da Tua igreja, que tem passado por desafios, por lutas. Oro a favor do irmão Mário, lá da igreja Batista Boas Novas. Eu soube que ele sofreu um acidente e está se recuperando. Peço que o Senhor seja ali com a dona Marinalva, o Guilherme, a Gleice, as pessoas próximas. Que o Senhor possa estar consolando eles e trazendo plena recuperação ao seu Mário. Oramos também por aqueles irmãos que não estão aqui conosco, talvez estejam aí trabalhando, talvez estejam em alguma atividade dentro de casa, ou talvez já estejam até aproveitando as férias de finais de ano. Peço ao Senhor que abençoe tudo aquilo que vamos aprender, que tudo aquilo que vamos estudar seja para louvor da sua glória, e nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, temos aqui talvez a expressão de todas as súplicas, né? E eu tenho aqui um clamor. Eu vou anotar aqui para você não se perder. Eu tenho aqui um clamor. Eu tenho aqui uma súplica. E a súplica que eu vejo aqui é uma súplica. Eu não vi vocês pedirem por isso aqui. Nós acabamos de pegar alguns pedidos de oração. Eu não vi você pedindo isso a Deus.
a maior de todas as súplicas. Um clamor por o quê? Quando foi a última vez que você orou por justiça? Que Deus faça justiça. Irmãos, a Bíblia registrou aqui para nós, talvez, a expressão da maior de todas as súplicas, né? Um clamor por justiça. Aqui, ó. E sabe quem é que está pedindo por justiça? Pessoas mortas. Pessoas mortas, crentes, na presença de Deus, no céu, pedindo a Deus justiça. Você consegue imaginar isso? E por que eles estão pedindo por justiça? Digo a vocês, por causa das barbáries daqueles dias. Por causa das injustiças daqueles dias. Irmãos, são tantas as dificuldades que o servo de Cristo passa, que mesmo no céu, eles estão no céu, aqui ó, mesmo no céu, o senso de justiça deles não foi afagado. Pare para pensar. Bem que poderia acontecer o seguinte cenário, aqui ó, comigo, você ir para o céu e os problemas simplesmente desaparecerem. E quando você partir e for para o céu, você sabia que os problemas pertinentes a este mundo continuarão e você mesmo estando no céu? E injustiças ainda estariam acontecendo aqui na terra? Seria, gente, mas seria muito egoísmo da minha parte ir para o céu. Eu penso, eu vou para o céu, eu não tenho que mais ficar pensando nos problemas daqui da terra. Pois bem, eu vou para o céu na presença de Cristo, na presença de Deus, e que bom que eu vou para o céu, porque lá na terra tem muita injustiça, e agora eu vou para o céu, eu não tenho que lidar mais com esses problemas aqui na terra. Irmãos, pensar assim eu acho que seria tão egoísta. Sabe por quê? O fato que nós temos um grupo de crentes na presença de Cristo, na presença de Deus lá no céu, clamando por justiça, e eles entendem que mesmo que eles estivessem no céu, gozando de plena liberdade e paz, eles têm consciência, porque lá eles não estão dormindo, como assim alguns pensam, anestesiados, alheios ao mal que ficou na terra. Eles estão aqui clamando diante de Deus, justiça, justiça. Aqui nesse texto, essas pessoas não estão descansando. Eu vejo outra coisa. Elas não estão dormindo o sono da alma, como assim alguns advogam. Se você estiver lendo o texto que eu estou lendo, se nós estivermos nesse mesmo ponto no céu, essas pessoas, gente, estão clamando por algo. Eu pergunto aos irmãos, na leitura mais simples que você faça do texto, essas pessoas no céu, eles estão clamando por quê? Felicidade? Amor? Paz? Não. Eles estão clamando por justiça. Só que lá eles serão escutados, porque nós temos um grito entalado aqui. Parece que a gente dorme com um nó na garganta. E aqui eles têm diante de si o maior de todos os auditórios. Eles têm Deus Pai. E à sua direita eles têm diante de si o Cordeiro. E João viu o Cordeiro. Eu acho que ele viu as marcas nas mãos de Cristo. Porque ele viu um Cordeiro machucado.
mas ele viu também um leão da tribo de Judá. E ele está pedindo e clamando para aquele que de fato pode afagar o nosso grito. Eles não estão alienados a tanto mal, perversão, crueldade aqui da terra. Eu acredito que no céu e o paraíso que queremos e imaginamos querer, de fato se concretizará, irmãos, prestem bem atenção, quando o cordeiro, leão, por fim a injustiça. Nós teremos de fato plena paz e justiça quando o cordeiro executar justiça eterna. Se nós formos para o céu e o cordeiro não fizer nada, teremos ainda um grito entalado na garganta. Essas pessoas são convertidas, elas morreram no início da grande tribulação. Não é a igreja aqui. Essas pessoas aqui, elas foram mortas. São convertidas, mortas no primeiro momento, no primeiro ano da tribulação. E essas pessoas foram testemunhas oculares do mal que se instalou no mundo depois do arrebatamento da igreja. Elas sofreram. E elas sofreram muito. Elas sentiram dor por causa do testemunho delas. Por causa da palavra de Deus. Leia novamente o texto. Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor? Consegue imaginar a cena? Essas pessoas mortas, João vendo essas pessoas mortas, levantando uma súplica, levantando um clamor. Até quando, Senhor, soberano, santo, verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, não que iriam se salvar. Haviam outros que iriam morrer, iriam passar pelo mesmo flagelo deles. Tenham paciência, até que se complete o número dos que vão ser mortos. Eu não vou poupá-los, eles vão morrer. Está no meu plano. Eu não vou salvá-los. É o meu povo, mas eles vão morrer. Como igualmente eles foram. Eu acho interessante, irmãos, uma palavra que foi dita a essas pessoas que estão aqui no céu. A alma deles. Não no corpo, porque não aconteceu ainda a ressurreição. A ressurreição ainda não aconteceu. Então só está a alma deles lá. Eu acho interessante uma frase que está no verso de número 11 do Apocalipse 6. Olha aqui, qual foi a resposta que foi dada a essa súplica naquele momento. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo. Veja que curioso, mesmo no céu, estando na presença de Deus, foi pedido a eles no céu um pouco mais de paciência. No céu eles estavam inquietos, no céu eles estavam agitados, e foi pedido a eles paciência, pelo simples fato, irmãos, nós temos que compreender isso,
Que Deus ele tem um plano, e o plano dele não terminou, o plano dele está no começo. Porque a tribulação, hoje eu vou falar sobre os selos. Só estou dando uma palavra introdutória aqui para vocês. Vou falar sobre os selos. Nós estamos entrando no início da tribulação. E Deus está falando a esses crentes que foram salvos no período da tribulação. Eles morreram, estão no céu. E Deus está falando, a tribulação ainda está em curso. E nós sabemos que ela tem um tempo que ela vai percorrer. Quanto tempo vai durar a tribulação? A gente já sabe quanto tempo vai durar. Por causa do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ela vai durar 7 anos, então estamos no comecinho dela. E Deus fala para eles, paciência. Ainda outros vão morrer. Até que também se completasse o número. Irmãos, você sabia que no plano soberano de Deus, Deus sabe as pessoas que vão morrer? Quando vão morrer? E não tem como esse quadro ser diferente? Porque Ele sabe a história. Porque Deus é o soberano da história. E Deus não é somente o soberano da história. Deus é o soberano do tempo. Deus controla o tempo. E Deus não é somente soberano do tempo. Deus é soberano sobre aqueles que Ele salva. E a morte não é ela que dá a palavra final. É o Senhor. Isso mostra a soberania absoluta de Deus sobre a história, o tempo e a vida do seu povo. Aí, irmãos, com tudo isso em mente, Deus tendo controle, porque Ele é o soberano, e foi justamente esse foi o reconhecimento dessas almas. Deus soberano, santo e puro. Com tudo isso em mente, irmãos, o leão, o cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele vai começar a executar aquilo que eles tanto clamavam. Os selos que serão abertos nada mais é do que a justiça do Cristo sendo manifestada. E são 7 os selos. O primeiro selo fala sobre um cavalo branco. O segundo selo fala de um cavalo vermelho. O terceiro selo fala de um cavalo preto. O quarto selo fala sobre um cavalo amarelo. Na verdade, no grego é cloro. É verde. Você já viu uma pessoa morta? Em decomposição? Ela fica meio verde. Cloro. A palavra ali é cloro. Foi traduzido como amarelo. Quinto selo, nós temos o clamor dos mártires. Mártires é aquele que morreu por uma causa. E a causa é a palavra de Deus, o clamor. O sexto selo é um abalo cósmico. A gente vai estudar tudo isso aqui hoje. Um abalo cósmico. O sétimo selo não vai ser aberto no capítulo 6. O sétimo selo só vai ser aberto no capítulo 8. Então nós não vamos estudar hoje o selo 7. Porque só no capítulo 8 é que o selo 7 vai ser aberto. Eu só vou me deter e não vou esmiuçar as profundezas, mas eu vou trazer várias informações a vocês a respeito da abertura desses selos. Eu quero me propor discutir com vocês da seguinte forma. Prestem muito bem atenção. Nos próximos minutinhos que se seguirão, eu vou trazer a vocês a seguinte proposta. Quais foram os danos? Essa vai ser minha tese. Quais foram os danos causados pelos selos?
E a gente vai responder isso ao longo do estudo de hoje. Quais são os danos causados por esses selos? Vamos lá então? Primeiro dano do primeiro selo, sabe qual seria? O primeiro dano, eu diria que Deus, na pessoa de Jesus aqui, causa um grande dano. O primeiro dano do primeiro selo é o aparecimento ou o surgimento do anticristo. Leia comigo o texto, versículo 1 e 2. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Primeiro dano. Vi quando o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. João diz: vi. Então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele foi coroado, gente. O Messias não foi coroado. O camarada aqui será reconhecido como rei. Uma coroa. E ele saiu vencendo. Veja a pompa. Para vencer. Irmãos, é importante que você entenda que nós estamos entrando aqui num campo que há outras interpretações. Ok? Sobre quem é esse homem nesse cavalo branco. E essas 4 possibilidades que existem, eu diria a vocês que todas elas têm um pouquinho de coerência, viu? Embora nós adotamos apenas uma interpretação, mas há outras possibilidades. Por exemplo, existe uma corrente entre nós aqui, que talvez seja uma das mais populares, que é a corrente dos amilenistas. Os amilenistas, representados, por exemplo, pelos presbiterianos, nossos irmãos em Cristo. Os presbiterianos, eles são amilenistas, e para eles, esse homem montado nesse cavalo branco é o próprio Cristo, para eles. Porque para eles o Apocalipse já está acontecendo. Já está em curso. Para nós não. Para nós é futuro. Mas para eles que são amilenistas, eles entendem esse personagem, esse cavaleiro nesse cavalo branco como o próprio Cristo. Nós não entendemos assim. Mas é uma corrente que existe. Por isso que você verá algumas pessoas falando que nós já estamos no final dos tempos. Existe uma segunda corrente, que são os idealistas. É uma outra corrente de interpretação. Para esses que pertencem a essa corrente teológica, os idealistas, o Apocalipse, aqui ele não é literal, ele só é simbólico. Então esse cavaleiro desse cavalo branco não é uma pessoa. Para ele, sabe o que é? A pregação do Evangelho. Não é um personagem real, é um símbolo, é a pregação do Evangelho para os idealistas. Então, o Apocalipse inteiro não é real, não vai acontecer real, é tudo simbólico. Nós não temos essa posição. Para nós, esse cavaleiro no cavalo branco não é a pregação do Evangelho. Nós temos uma terceira corrente, que também é um pouco forte. Eles são chamados os preteristas. Para essa corrente teológica, esse cavaleiro no cavalo branco, sabe quem são? O Império Romano. Porque o que é pretérito? Passado.
Então, para eles, o Apocalipse aconteceu tudo no primeiro século. Então, esse cavaleiro nesse cavalo branco é uma referência à ascensão do Império Romano. Para eles, o Apocalipse inteiro, os 22 capítulos, já aconteceu no primeiro século. Então, você está entendendo? Dependendo da escola que você tem, quando você lê e você se debruça nesse texto, a sua compreensão pode ser outra. Nós adotamos um sistema que é chamado dispensacionalismo. No sistema dispensacionalista, que por dentro desse sistema existe a postura pré-tribulacionista e pré-milenista, não vou entrar nesse assunto hoje, mas só para vocês saberem, nós entendemos que esse cavaleiro, desse cavalo branco, é um cumprimento de uma profecia lá em Daniel, que fala de um príncipe que haveria de vir, que firmaria uma aliança com muitos, que inclusive nós estudamos aqui. Para os dispensacionalistas, que é o nosso caso, esse cavaleiro branco aqui não é Jesus, não é a pregação do Evangelho, não é o Império Romano, é o cumprimento de Daniel 9. E também do livro de 1 Tessalonicenses 5,3, que fala de um príncipe que iria trazer uma suposta paz e segurança. Encaixa perfeitamente aqui. E não faz sentido o cordeiro, que é o Cristo, mandar ele mesmo, né? Porque o texto fala que Jesus pegou esse livro selado da mão do Pai e abriu, e Jesus manda vir esse cavaleiro, desse cavalo branco. Ele poderia estar mandando ele mesmo, não é verdade? A gente vê mesmo Jesus lá no capítulo 19. Então aqui ele está se referindo, né, ao anticristo. E nós vemos aqui, irmãos, o aparecimento dele. E curiosamente, perceba, esse cavaleiro, esse cavalo branco, ele está com um arco, mas sem flecha. Como que alguém vai estabelecer um reino sem munição? Ele tem a arma, mas não tem a munição. Sabe qual é o indicativo disso? Que ele vem mais como um político diplomático. E isso dá para entender o acordo que ele vai fazer. De fato, ele assume uma postura política diplomática, sem munição. Pelo menos nesses 3 anos e meio iniciais, porque depois ele se revela como o homem da perdição. Uma balança, um arco sem flecha, demonstrando que ele terá um domínio político e diplomático. Temos aqui o surgimento de uma paz mundial. O que eu acho fantástico, irmãos, aqui, nessa primeira manifestação da justiça de Cristo, é que quem de fato manda, ou mandará, não será o anticristo. É o próprio Jesus. Você sabia que Jesus tem controle sobre o mal? E o mal, quando age, ele não age de forma autônoma. Satanás não tem liberdade, gente. Ele tem limites impostos pelo soberano. Você vai agir até esse determinado ponto. O mal que você vai causar é até determinado ponto. Martinho Lutero, reformador, ele falou que Satanás é um cão, uma coleira, que o próprio Deus o conduz. E aqui, esse cão, ele é tirado da coleira e ele entra em cena. Mas eu quero que vocês saibam que quem manda aqui mesmo não será o anticristo, é o próprio Cristo, porque ele permitiu o anticristo entrar em cena. Jesus tem data e hora certa marcada para o diabo atuar e para o diabo parar de atuar. O diabo não dá um passo sem pedir permissão ao Criador. Foi o que aconteceu no Antigo Testamento com o personagem que o diabo foi lá pedir permissão. Quem era o personagem? Jó. Desse
modo, irmãos, temos aqui um juízo, e o juízo, vocês querem um rei? Vocês não quiseram meu filho, colocaram ele numa cruz, eu vou te mandar um rei. Aí vocês vão ver o perfil desse rei que tanto vocês vão reconhecer. E o anticristo é quem será? Eu não vou esgotar o assunto sobre ele, porque o Apocalipse fala mais sobre ele, e no momento certo trarei mais informações. Vamos para o segundo dano? O cavalo vermelho. E sabe qual seria o segundo dano do segundo selo? Aqui, ó. Sérios problemas interpessoais. Sérios problemas interpessoais com agravamento. Veja aqui comigo no texto. E saiu outro cavaleiro vermelho. E saiu outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro. E lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem-se uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande, o quê? Espada. Aqui, ó. Às vezes pensamos nesse texto precipitadamente. E nós pensamos que aqui nós já estamos na metade da grande tribulação, por causa das guerras que surgirão aqui, da mortandade. E não. O problema ele se agrava no transcorrer dos anos. Aqui ainda nós estamos no começo. No começo. Mas o fato é, o anticristo ele vai quebrar o pacto e com isso vai surgir guerras. Mas aqui não é o anticristo que promove isso. É o cavaleiro no cavalo vermelho. Na metade, de fato, o anticristo provoca uma guerra. Mas não é essa mesma guerra aqui. E às vezes as pessoas se confundem devido à semelhança dos conflitos presentes aqui, né? Porque a paz é tirada e muita morte. E é diferente da paz tirada, ou da paz quebrada pelo anticristo, lá na metade da tribulação. Só que nós não estamos na metade, né? Nós vamos perceber que essa ausência de paz, ela vai aumentando. Porque só Jesus pode trazer paz, irmãos. E Jesus vai deixar claro isso. O anticristo, ele vai propor uma paz, mas o próprio Cristo não vai permitir isso. Vai haver conflitos internos, espalhado por toda a terra. E a morte vai crescer. Um homem vai subir com diplomacia no poder. Vai ser reconhecido como cabeça. Mas ele não vai conseguir trazer paz. Paz política sim. Mas paz interpessoal ele não vai conseguir, porque ele não tem essa prerrogativa. Pelo contrário, vai haver muita morte provocada por homens. Homens matando homens. Não é o anticristo matando homens. O texto fala, é homens matando homens. Tirar a paz da terra para que os homens matem um ao outro. Veja, irmãos, isso aqui é terrível. O texto bíblico acrescenta que foi dada a esse cavaleiro no cavalo vermelho uma grande espada, indicando conflitos generalizados. Um grande colapso para aquele que está sentado como Messias, reconhecido como Messias. Jesus vai deixar explícito: nem você, com toda a pompa, vai conseguir diminuir a mortandade. O texto está falando de conflitos gerados por homens numa escala global, que inclusive bate com aquilo que Jesus falou aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 24. É aqui que se cumpre. Vamos para lá? Mateus 24, versículos 6 e 7. O pastor Davi vai ler para a gente. Estou com saudade da voz dele. Semana passada ele não pôde vir, ficou preso no trânsito.
Até tinha separado um texto para ele ler, não veio. Poxa. Pastor, leia para nós Mateus 24. Vocês prestem atenção nesse texto e nessa referência do cavalo vermelho aqui. 24, 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e peste, e terremotos em vários lugares. Obrigado, pastor. Irmãos, essa profecia, aqui ó, se cumpre.